Olá, companheiros do grupo de estudos. Vamos nesta caminhada, nesta maratona e dia após dia conseguindo avançar nos temas que estão na imensa lista do CACD. Chegaremos lá. E hoje vou falar aqui da intervenção na Constituição Federal. Vamos adiante, então, para o próximo slide. É um tema simples, porque podemos aferir ele apenas lendo os artigos 34, 35 e 36 da Constituição Federal, interpretando-os, porém, existe alguns pontos que são necessários prestarmos bem atenção, porque se decorarmos apenas os artigos, os incisos, parágrafos, nós vamos esquecer, com certeza. Então, vamos tratar aqui de um ponto importante. Como já tratamos nos últimos áudio-resumos, né, faço aqui os mapas mentais. Creio que é muito mais rápido para absolver, mais rápido para ganhar tempo, fazê-los através de uma folha manuscrita, e vamos trabalhá-los aqui, né? Eles sempre vão nesta ordem para mexermos. Então vamos falar da intervenção federal, destrinchar todos esses três artigos e tratarmos aqui. Então nós temos intervenção na Constituição, né? Essa intervenção na Constituição aqui, que nós tratamos dos artigos 34, 35 e 36 da Constituição. São dois tipos de intervenção, né? A intervenção federal e nós temos também a chamada intervenção estadual. Intervenção federal, quando a União intervém nos estados ou nos municípios dentro do território. Como vimos em outro áudio resumo, os territórios não são entes federativos, então eles não possuem autonomia para poder intervir nos municípios. Os municípios são entes federativos. Só que quando é criado um estado, quem assume o papel das responsabilidades estaduais é a própria União. Até que esse estado se transforme em um estado de fato. Até que esse território se transforme em um estado de fato. E é claro, nós vamos ter essa situação, mas até o momento é hipotética, pois não temos no território nacional nenhum território de fato. Todos são estados. Os entes federativos, os três apenas, União, Estados, os quatro, né? União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Então nós temos esse tipo de intervenção federal, né? União nos estados, ou nos municípios que estão dentro de territórios. E a intervenção estadual, que são os estados intervêm nos seus municípios. Eles vão intervir nos seus municípios. Mas para haver essa intervenção tem que ter regras. As regras estão lá no 34 e no 35. O 34 vai tratar praticamente da intervenção federal nos estados, né? Só nos estados, né? A intervenção nos estados. Então vamos lá para esta parte aqui. A União intervindo nos estados. Para o seguinte, para manter a integridade territorial, como vimos, somos uma federação, não admitimos de hipótese nenhuma secessão. Se tiver uma tentativa séria de secessão, é obrigatoriedade do Estado, da União, intervir e resolver a situação. Vai falar assim, pode haver uma agressão estrangeira, claro, pode haver, e aí a integridade territorial, a integridade nacional está em perigo. Não, aí é outro caso, é outro inciso. Mas nós já vamos trabalhar aqui o 34.1, integridade nacional. Algum estado querendo secessão e sendo uma tentativa séria mesmo, né? Uma coisa que vai afetar e coloca em risco a unidade nacional. Aí sim a União tem a sua possibilidade de intervir aqui nos estados, no estado rebelde, o estado que tente se separar.
tem também para repelir invasão, não só estrangeira, né? Tem a invasão estrangeira, repelir essa invasão, tem também a de um estado em outro, pode acontecer, né? Não há, pelo menos na história, talvez o mais próximo é aquela questão do contestado, mas aí é para um resumo de história. Não há nenhuma atividade de um estado com a sua polícia militar invadindo outro estado, resolvendo, né? Não há. Né? Mas, e ainda falando do contestado, tá fora da questão da Constituição Federal. Então, artigo 34, inciso 2, repelir invasão estrangeira. Nós temos também a questão da ordem pública, que pode ser feito por operações de GLO, que é feita pelo Exército, outras operações, pode ser chamado a Força Nacional, que foi criada também nesse sentido, né, para não necessitar atuação só do Exército. E neste ponto, nós temos que colocar que intervenção, ela é da União para com os estados, ou dos estados para com os municípios, ou da União para os municípios em territórios. Não há intervenção militar em lugar nenhum. Os militares, sejam eles federais, sejam eles estaduais, eles são apenas ferramentas do poder político. E o poder político, como vimos na teoria geral do Estado, deve estar na mão da representação civil, da população. Temos também a possibilidade, no inciso 4 do 34, de garantir o livre exercício dos poderes nos estados. Isso é um fato que os estados, tendo lá os poderes, como vimos, o executivo, o legislativo e o judiciário, e de repente existe um mini golpe de estado nesses estados, onde o executivo ele não permite, o governador, ele não permite o livre exercício do legislativo, ou então o legislativo e o executivo desse estado, eles coagem e ameaçam o judiciário, então está havendo uma interrupção na independência dos poderes nesses estados, o que permite com que a União intervenha nesse estado para garantir que todos os três poderes estejam agindo de forma livre, o exercício da liberdade desses estados. Então é uma outra oportunidade. Uma intervenção financeira para reorganizar as finanças daquele estado, né? O estado, ele está com problemas financeiros, ele pode ter dois tipos de problema, né? Que ele suspendeu a dívida fundada por mais de 2 anos. A dívida fundada é quando ele tem essa dívida, né? Essa dívida é com os bancos públicos da União. Ele não pode contrair dívida externa. Antigamente podia, né? Na Constituição de 1891 podia fazer, as províncias, os estados podiam realizar empréstimos estrangeiros. Hoje não, senão vira uma bagunça também, completamente complicado se houvesse essa situação no Brasil atual. Mas não pode mais. Mas a dívida desse estado é com a União. E aí ele deixa de pagar ou deixa de pegar outros empréstimos para fazer o pagamento. E no momento que ele deixa de pagar, a União vai intervir nas finanças, vai tomar para si o controle financeiro daquele estado, reorganizar aquele estado para que a dívida pública dele seja paga. Mas existe um salvo-conduto, que é salvo força maior. Se há uma situação de força maior, aí sim pode ser que haja uma suspensão da dívida pública por mais de 2 anos e não haja a intervenção federal para reorganizar as finanças daquele estado. Isso nessa situação de força maior. Como já vimos, né, existe lá a força maior, né, que
Nós vimos lá situações, nós vimos, cadê que era força maior, caso fortuito, fatos imprevisíveis e o fato do príncipe. Mas isso nos contratos administrativos, né? A força maior, no caso de questões naturais, desastres, coisas que são imprevisíveis e que realmente exigem que haja uma suspensão da dívida para que seja atendida às necessidades mais básicas daquela população. E também quando o Estado ele deixa de entregar aos municípios as receitas devidas dentro do prazo que está estipulado pela Constituição. Os municípios recebem dos estados, aquilo foi recebido, um percentual que está determinado, mas conforme a gente vê, esse percentual é muito mais cobrado em concursos tributários, né, que exigem esse conhecimento. No caso nosso, não. Então são nesses pontos para reorganizar. Temos também para prover a execução da lei federal. Quando um Estado realmente ele não quer, ele não concorda com uma lei federal, uma decisão da justiça, seja a justiça estadual ou federal, e ele age contra o cumprimento desta lei federal ou da própria justiça, aí ele está agindo contra os próprios, né, a própria prerrogativa da União de emitir leis gerais, né, de acordo com os limites da Constituição. Então, a União vai intervir para garantir que a sua lei seja cumprida no território, naquele território estadual, né, que a sua competência seja cumprida. E um outro caso em que a União pode intervir nos estados, e creio que esse seria o mais importante para decorarmos, que são para assegurar os princípios constitucionais. Princípios constitucionais. São 5 deles. O primeiro, a forma republicana, né, o sistema representativo, quando há esse tipo de ameaça, então a União pode intervir no Estado para garantir que a forma republicana e o sistema representativo, as votações, etc., sejam garantidas. O regime democrático, o próprio regime democrático aqui ele está. Os direitos da pessoa humana, são princípios que estão lá na Constituição. A autonomia municipal, quando um Estado ele intervém no município, ele tenta controlar as finanças do município, ele intervém, mas não de acordo com a intervenção possível que está no artigo 35, que a gente já vai dar uma olhada, que são essas aqui. Ele não intervém neste fato, mas quando ele, de forma arbitrária, sem autorização, ele vai lá e intervém no município, ele tira a autonomia do município. Quando ele não presta contas da administração pública, aquele chamado accountability, da nova gestão, do modelo gerencial, né? Temos aqueles modelos antigos, se misturarmos um pouco aí da administração pública com ciência política, a gente vai buscar lá o patrimonialismo, que subiu para o modelo burocrático, e do modelo burocrático para um modelo gerencial. Aí no modelo gerencial nós temos o accountability, que é a prestação de contas. Está nos regulamentos, está na Constituição, aí ele foi passando também para as constituições estaduais, para as leis orgânicas. Existe lá a obrigatoriedade daquele Estado realizar a sua prestação de contas, para a administração direta ou indireta fazer essa prestação. E quando ela se nega, pode haver sim também justificativa para uma intervenção da União. E, conforme a emenda 29 de 2000, estava no poder o Fernando Henrique Cardoso,
É obrigatório um percentual mínimo para aplicação na educação e na saúde. Então, quando há descumprimento desse percentual mínimo de aplicação na educação e na saúde, vai ter também intervenção federal. E a intervenção estadual ou da União nos municípios localizados em territórios, que está no artigo 35. Primeiro, deixar de pagar por 2 anos consecutivos a dívida fundada, que este aqui, ó, se pegarmos este inciso primeiro, né, deixa eu apagar aqui porque ficou coberto por cima aqui, né? Vamos lá, apagar aqui. Não apagar não, né? Tudo bem. Ele é exatamente a mesma coisa que nós podemos encontrar aqui no artigo 34, inciso 5. Ele está conectado, né? Só que no caso aqui, quem não paga é o município. Aqui, quem não paga é a União. Aqui, quem não paga é a União. Então, existe praticamente a mesma situação que nós podemos considerar aqui entre eles, esses dois aqui. Há também a não prestação de contas das dívidas, né, da prestação de contas, que também se relaciona a esse preceito aqui. Também, quando o Estado não aplica, quer dizer, quando o município não aplica um mínimo em saúde e educação, que na emenda 29, que é exatamente o mesmo deste outro aqui. Né? E o Tribunal Estadual, né, o que seria o equivalente ao STF do Estado, o Tribunal de Justiça, ele realiza uma representação para assegurar os princípios da Constituição do Estado. A Constituição do Estado. É praticamente uma cópia, né, deste outro ponto aqui, deste 34. Claro que os princípios da Constituição de algum Estado, ele vai ter os princípios da Constituição Nacional, mas ele também pode acrescentar outros princípios. Ele pode ir além. O que ele não pode é suprimir um princípio da Constituição Federal, mas ele pode ir além. Então, pode ser que tenha até mais situações, se pensarmos em um Estado. E os procedimentos para que seja realizada a intervenção? Os procedimentos estão aqui. Vamos lá. Eles podem ser por ofício, por solicitação, requisição e representatividade. São essas 4 situações. Quando falamos do ato administrativo, aqui está a importância dele aqui, né? São atos administrativos. Tudo isso aqui, tudo é ato administrativo. Então podemos perceber que nós temos 4 tipos de atos administrativos, mas no ofício nós temos um ato discricionário. Na solicitação para a intervenção da União nos estados ou dos estados nos municípios, também é um ato discricionário. Agora, quando nós temos aqui a requisição e nós temos a representação, são atos vinculados. Já vou até falar o porquê são atos vinculados. Pelo seguinte, porque eles começam por uma peça chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental. No controle de constitucionalidade, né, existe essa representação que é feita pelo PGR ou pelo PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça dos Estados, que fazem essa representação através da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eles estão dizendo que o Estado está descumprindo um destes preceitos aqui e por isso deve haver intervenção. Mas vamos um por um. Vamos um por um aqui. Vamos no ofício, que é um ato discricionário. O ato discricionário, né, conveniência, oportunidade de aplicação, então vai ser do indivíduo que incita o poder. Então ele tem essa discricionariedade dependendo do entendimento dele, né? No caso, por exemplo, da última intervenção federal,
que está aqui, a última dela, que foi aqui no Distrito, foi lá no Distrito Federal, ela foi feita por ato de ofício. Ato de ofício é o seguinte: o presidente da República ou o governador, no caso do 35, eles consultam o Conselho da República, acho que está no 89, 90, uma coisa assim lá da Constituição. Ao consultar o Conselho da República, ele emite um decreto. Em 24 horas, esse decreto vai ser julgado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele tem o chamado controle político. Por quê? Porque se o presidente da República ele está utilizando dessa possibilidade do ato discricionário de realizar um ofício para ter controle sobre um Estado, sem que esse Estado esteja realmente em alguma situação aqui para a intervenção federal, ele está cometendo um crime de responsabilidade. Como já vimos também no nosso áudios resumos sobre a organização político-administrativa, o presidente da República vai estar tendo crimes de responsabilidade, né? Atentar contra a existência da União, livre exercício dos poderes legislativo, executivo e dos ministérios públicos e dos poderes constitucionais das unidades, ou seja, ele está alegando uma falsa possibilidade de intervenção. Ele vai consultar o seu conselho vai consentir, ele vai dar o decreto. Quando chegar no Congresso, o Congresso vai votar que não houve essa situação. E quando não houve essa situação, vai cair nos crimes de responsabilidade do presidente da República. Interessante é que na intervenção federal que teve no 8 de janeiro de 2023, os congressistas dizem: isso aí foi... Eles botam em dúvida isso, mas na hora de que eles votaram realmente isso aqui, eles votaram a favor, eles consentiram com a situação no momento em que o decreto em 24 horas chegou a eles e o Congresso votou e ele simplesmente aceitou a situação de intervenção federal no Distrito Federal. Então vamos lá. Mas não é a questão política que estamos discutindo aqui, mas sim o caminho desse ato de ofício. E esse ato de ofício vai acontecer nos artigos 34, né, o artigo 34 e 35 da intervenção, na situação 1, 2, 3 e 4. Aqui, está tudo aqui colocado, aqui, ó, situação 1, situação 2, né, repelir invasão de Estado em outro Estado ou uma invasão estrangeira. Né, vamos dizer que a Argentina começa a invadir o sul do Brasil, ao mesmo tempo a Bolívia também, então não há nem como não haver uma intervenção, aí a União tem que agir, né? Mas aí vai até o estado de sítio, né, que também é um outro ponto para estudarmos. A ordem pública, né, a garantia do livre exercício, né, e nesse sentido aqui, nos estados, né, o governador com seu conselho de estado, o decreto, e vai para a Assembleia Legislativa. Eu coloquei aqui Assembleia Legislativa. E nós temos essa situação. A solicitação é o seguinte: no caso aqui legislativo, o poder legislativo, executivo, eles estão sendo coagidos em algum estado pela um coagindo o outro, ou uma situação que impeça de eles agirem, que está lá no artigo 34.4, né? Ou seja, prover a execução da lei federal, da ordem não sei o que, não, 4. Esses números romanos às vezes nos confundem, né? Garantir o livre exercício dos poderes dos estados, aqui, garantir o livre exercício. Então, neste momento, o poder legislativo ele vai enviar ofício ao presidente da República solicitando a intervenção. O presidente da República vai analisar a situação, vai consultar o Conselho da República. Se for necessário, ele vai realizar o decreto e do decreto vai para o Congresso. O Congresso
né? Só que ela já pode ser, a atuação já pode acontecer antes de chegar no Congresso. São atos discricionários do presidente da República ou do governador, se for no caso de um município, aonde o legislativo e o executivo, né? Agora, no caso em que seja por requisição e representação, são peças, ou seja, eles já são ato vinculado a essas peças. No caso, por exemplo, da requisição, artigo 34, inciso 4, né? O judiciário, quando ele está sendo coagido naquele estado, ele vai por requisito, por ato vinculado, ele vai mandar mensagem para o presidente. O presidente tem que fazer o decreto. Como é ato vinculado, é uma peça judiciária, né? Quem vai verificar não precisa mais de controle político, porque é ato vinculado. Ele não passa pelo julgamento do presidente. O presidente aqui é apenas uma engrenagem. O presidente, no caso do ofício da solicitação, ele é o que vai julgar realmente se há aquela necessidade ou não. No caso aqui da requisição, já vem uma peça. Geralmente uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, no caso da representação, o Procurador-Geral da República, ele vai fazer essa peça. Quando ele vê essa situação, ele manda para o STF e o STF vai enviar para o presidente. Por que o STF já não envia direto por um tipo de decreto, alguma coisa? Porque decreto, primeiro, que não é. O presidente da República, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. E aí cabe a ele, sob mando nessa situação, né, um ato vinculado do STF, que julgou se a peça realmente é legítima, a peça realizada pelo PGR. Então o presidente é apenas uma engrenagem também, né? Porque ele, sendo o chefe das Forças Armadas, ele pode enviar ela, e o STF não. O nosso desenho institucional, o presidente ele tem. Obviamente que pode acontecer das Forças Armadas se rebelarem contra o presidente, mas aí acabou a Constituição, neste caso. O desenho institucional dos Estados Unidos já tem mais de uma força, né? Caso o exército se rebele contra o presidente ou se rebele contra as outras forças, vai ter uma guerra nacional, porque tem a Guarda Nacional dos Estados Unidos, tem a Guarda Costeira, várias forças. Mas não é também o nosso objetivo aqui discutir o desenho institucional. As últimas intervenções que aconteceram no país, significantes, foi em 2018, uma intervenção federal na segurança, é uma intervenção localizada na segurança pública do Rio de Janeiro. O governador, o Pezão, ele continuou como governador, ele não foi afastado, porém, a parte da segurança pública. As polícias civis, a Polícia Civil, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, elas passaram a serem controladas pelo general Braga Neto. E esse general Braga Neto tomou as atitudes que ele julgou necessária para resolver a situação da segurança pública no Rio de Janeiro. Mas, como a gente já viu o que está acontecendo hoje, lá no Rio de Janeiro, né, a situação de segurança pública degringolou completamente, né, desde lá para cá. Em 2018 também houve uma intervenção em Roraima por causa de uma crise migratória venezuelana que colocou em situação calamitosa os direitos humanos dessas pessoas, né, mesmo sendo estrangeiros ao nosso ponto de vista. Como o STF também julgou os direitos humanos, a proteção da dignidade da pessoa humana, tudo isso que a Constituição garante, também são para os estrangeiros. E essa crise migratória que aconteceu necessitou de intervenção federal. Tanto a intervenção federal no Rio de Janeiro, na segurança pública, quanto a relacionada à crise migratória, elas tiveram base no artigo 34
no artigo 34, inciso 7 da Constituição, que é aquele que fala dos princípios constitucionais. Agora, com relação à última intervenção federal no Distrito Federal, ela teve como base o 34, inciso 3, e o 34 também, inciso 7º. Né? O 34, inciso 3 é a questão da ordem pública, né? Tá aqui, a ordem pública. A ordem pública estava sob ameaça. E também a questão, né, da autonomia do sistema, do próprio regime democrático, né? Porque aquele pessoal estava lá, estava com cartazes pedindo intervenção federal, né? Mas não era essa intervenção que eles estavam pedindo, eles estavam pedindo, né, as Forças Armadas no poder, como aconteceu em 1964. Foram essas últimas as intervenções, né? Então nós temos toda essa situação e para tratarmos de tudo isso, podemos ter então esse resumo. Assim, agradeço a atenção, muito obrigado e até o próximo áudio resumo. Tá tratando aqui das minhas fontes, né? Foi novamente esse livro, apesar de ele ser de 2016, né? Esta questão da intervenção federal é bem simples, está lá na Constituição 34, 35 e 36. Precisa de esquemas para poder entendê-lo melhor. Muito obrigado e até o próximo áudio resumo.